A gente é o regulador do Brasil. Então vamos olhar para o contexto doméstico. No contexto doméstico, cara, seja bem-vindo. Pode vir, presta serviço e aleluia. Agora, no contexto global, o rolê é outro. E no contexto global, a gente é só um país no contexto global, mas que a gente leva a nossa voz e manifesta as nossas preocupações. Então, problema global vai ter a solução global. E a situação doméstica a gente resolver domesticamente. O Salomão, eu acho que valia a pena a gente entrar no tema de data centers, já que a gente está aqui falando sobre soberania, né, o Baigorre. Porque existem alguns fatores aí também, é uma questão multifatorial, porque a gente está falando de boa parte dos dados, não só do governo brasileiro, como das empresas, está fora do país, né, em data centers nos Estados Unidos, principalmente em outros países. O Brasil tem uma oportunidade muito grande, a gente estava até discutindo aqui antes, né. Nós temos espaço de real estate, a gente tem um país altamente conectado, com uma conectividade resiliente e que entrega. A gente tem energia, né, uma matriz energética extremamente sustentável, abundância de energia. E a gente tem ainda, em tese, uma neutralidade geopolítica, né? Então, temos, né? Pois é. Não, a gente está bem distante dessas guerras. E o grande ponto já tem muito problema. Quando a gente passa para olhar, o Brasil é um dos poucos países que faz sentido fazer um investimento, né, de data center para trazer as empresas para cá, e sem falar que a gente é o segundo maior público consumidor de Netflix, terceiro maior público consumidor de YouTube. O brasileiro é altamente conectado, a gente sabe disso, então faz sentido trazer esses investimentos para cá. Então, eu acho que a gente pode entrar talvez em quais são os possíveis riscos ou por que talvez o Brasil não aproveite essa oportunidade, mas eu queria entender, porque hoje a gente vê empresas americanas, por exemplo, não querendo trafegar os seus dados em infraestruturas chinesas. Né? Ah, sim. Então isso começa a chegar também, essa briga geopolítica começa a chegar também no tema de data centers. Como que vocês dentro da Anatel estão estudando esses assuntos? Como que a gente vai poder fazer negócio com a China, fazer negócio com os Estados Unidos, estar de bem com todo mundo, trazer esses investimentos para o Brasil? Quais são os desafios inerentes ao negócio, mas que também envolve aí a soberania de dados, risco geopolítico e por aí vai? Eu vou começar sobre a parte final, que é como ficar nessa briga entre dois lados de uma polarização geopolítica que fica cada vez mais acirrada, especialmente no âmbito da tecnologia. E assim, não é briga de Twitter ou de X, né? Não é. As empresas realmente não querem fazer e trafegar os seus dados. Até porque, assim, muitas das empresas americanas, elas têm diretrizes do governo americano para não utilizar o que eles chamam de untrusted vendors, que são fornecedores de tecnologia que são banidos, simplesmente são banidos não só nas operações nos Estados Unidos, mas em operações fora do mundo também. Então, beleza. Cara, eu fui o relator do edital do 5G. Então eu estava lá no diretor da Anatel, não era o presidente ainda, e recebi para ser o relator da versão final do 5G. E na época a gente recebeu uma pressão não, tinha um debate muito grande sobre banir ou não as empresas chinesas da rede de telecomunicações de 5G no Brasil. E o principal argumento era esse argumento da cibersegurança, espionagem e tudo mais. E qual que foi a nossa saída? Cara, essa é uma discussão política. A gente é técnico. Vamos sair na técnica. Sim. Então, assim, existe risco de um equipamento, qualquer que seja, qualquer fornecedor ter um backdoor, ter algum vazamento, alguma vulnerabilidade colocada lá de forma maliciosa? Existe. A princípio existe, né? Não tem como dizer que não. Existe a probabilidade? Existe. Se tem ou não tem, vamos descobrir. E aí, o que a gente decidiu fazer? Para não entrar e falar, não, esse país aqui tem mais chance ou esse país tem menos chance, por isso a gente vai banir eles, a gente criou o que a gente criou uma camada de certificação de cibersegurança. Hoje, pela lei brasileira, todo equipamento de telecom tem que ser certificado pela Anatel. Não é a gente que certifica, na verdade, a gente tem os laboratórios parceiros e os organismos certificadores designados que fazem esse processo de certificação. Essa certificação, ela era majoritariamente questão eletromagnética, de energia, se o pino do carregador era o pino brasileiro, não era o pino americano. Então, assim, era mais tipo em metro, quase que em metro, só que de telecomunicações, específico para compatibilidade eletromagnética, esse tipo de coisa. Quando veio essa discussão, a gente falou assim, qual que vai ser a nossa saída? Cara, nesse processo de certificação, mais um requisito a ser certificado é o requisito de segurança cibernética. Pegamos um padrão global de segurança cibernética, que analisa uma série de coisas em laboratórios. Quando você for fazer a certificação do equipamento, você vai ter que certificar também de que esse equipamento não tem vulnerabilidades previstas de cibersegurança. E aí a gente preveu, se depois que a gente certificou aparecer uma vulnerabilidade, porque muitas vezes você descobre depois, claro, o fabricante tem a obrigação de corrigir. E se ele não conseguir corrigir, ele tem a obrigação de tirar do mercado. É basicamente isso. Então, assim, não importa a origem da tecnologia, se ela é do norte, do sul, do leste, do oeste, ela tem que passar na certificação.
Se passou na certificação, pode entrar no mercado brasileiro. Então essa é a forma como a gente lida aqui no Brasil. E nos data centers, a mesma coisa. O equipamento é certificado, não importa a origem dele, a gente tendo segurança de que ele não tem vulnerabilidades maliciosas de segurança cibernética, pode vender e pode operar. Agora, sabe, data center é a mesma coisa, são equipamentos de telecomunicações, alguns vão lá dentro, são equipamentos de telecomunicações, precisam ser certificados, ponto. Agora, existem empresas, especialmente empresas americanas, algumas europeias também, que por questões de compliance deles internos ou regulamentações nos seus países de origem, não compram equipamento de certos fornecedores. Mano, decisão deles, cara, não tem nada a ver com isso. Agora, por que o Brasil tem um potencial, você falou, e eu concordo plenamente, de ser um grande centro de data centers, tanto que foi feito até o tal do REDATA, que é o regime especial de data centers, que está lá para ser aprovado no Congresso, e hoje, se isso for aprovado, há uma expectativa da Associação dos Data Centers, lá da Associação Nacional de Data Centers, de todos os grandes players do setor de data centers, de que isso vai atrair muitos investimentos. Porque, como quase sempre no Brasil, a questão tributária é o principal desafio. Hoje, você trazer uma GPU, você paga muito mais imposto do que o próprio preço da GPU, e aí isso muitas vezes inviabiliza. E aí foi diante disso que o governo federal apresentou essa proposta do REDATA, que está aí sendo discutida no Congresso agora. Mas essa é a oportunidade que tem. Qual vai ser o papel da Anatel, assim, sobre essa parte de regulação, ou presença no data center, ou isso vai acabar indo para outras agências? Cara, então assim, o Ministério das Comunicações fez uma consulta pública, se não me engano, vai fazer, ou já anunciou que vai ter uma política nacional de data centers, no intuito de diversificar geograficamente os data centers e tentar, e o papel da Anatel deve ser no nível de certificar questões de segurança desses data centers. Existem já certificações de data centers no Brasil, no mundo, e a Anatel deve falar, olha, para você poder operar data center no Brasil, você vai ter que ter a certificação tal e qual. Mas isso é um debate que está em aberto ainda, não tem nada definido, tem debate se a Anatel deveria ou não certificar. Então, assim, hoje o grande desafio primeiro é ter o data center. E depois a gente já vê o que a gente faz. Mas nesse momento a oportunidade é trazer o data center para cá. Ô Baigorri, deixa eu só complementar assim, mas tu realmente acredita, porque eu enxergo um potencial caminho, onde como o Brasil hoje é exportadora de commodities, petróleo, minério, principais produtos agrícolas, que a gente pode ser um exportador, entre aspas, de dados através de data centers, uma proxy para energia elétrica, vai. Será que o Brasil pode ser um desses grandes players realmente olhando para daqui 5, 10 anos? A gente tem esse potencial? A pergunta acho que está mais nessa linha. Cara, desafiador essa pergunta, hein, cara? Eu realmente não sei dizer. Não sei dizer do jeito, né? Do jeito que está hoje, não. Certamente não. Precisa de muita alteração, seja na parte tributária. Eu acho que assim, vocês conhecem o setor elétrico melhor do que eu. Se vocês cobram no setor elétrico, tem muitos desafios no setor elétrico, na parte de geração, curtailment. Então, assim, eu acho que a parte do setor elétrico também é um elemento. Cara, não sei, realmente não sei, não saberia te dizer. Falar assim, o banco vai ser tal, cara, tenho minhas dúvidas. Eu acho que existe o potencial, mas realmente não sei dizer. A gente tem muita conectividade, que é um elemento central para isso, muita fibra ótica, mas eu não saberia dizer, porque assim, por exemplo, eu vi que está tendo muito no Paraguai. Cara, a energia no Paraguai é praticamente de graça. O tanto de energia que sobra em Itaipu, tanto que o pessoal faz um monte de fazendas de mineração de criptomoeda lá, porque assim, o principal custo de um data center é o principal custo de uma mineração de cripto. É energia. Energia e equipamento. As ASIC e GPU fazendo conta. É basicamente a mesma coisa, entendeu? Então, assim, o pessoal está indo para o Paraguai. Estou vendo um monte de gente indo para o Paraguai. Até o prefeito Ricardo Nunes comentou ontem. Eu vi no jornal ele falando assim, olha, Google, não leve os seus data centers para o Paraguai, faça aqui em São Paulo, enfim, alguma coisa assim. Porque, assim, não é questão de qual país é melhor, qual comida que eu gosto mais. Cara, é conta. Custo. Onde que a energia está mais barata. E o principal elemento é energia. Ah, mas o real estate, cara, o espaço é menos, entendeu? É um galpão, pô. É um galpão que você bota um monte de equipamento e liga eles. É tão simples quanto isso. Se tiver fibra ótica e tiver energia, acabou. E bota os equipamentos. Aí se você tem que pagar um caminhão de IPI, a energia é cara. Tem bandeira de uma cor, bandeira de outra cor, você não sabe qual é o preço, você coloca mais, não só o econômico, isso é complicado, mas tu coloca um elemento de risco ali. Então, assim, eu acho que existem desafios, o Brasil tem potencial, mas tem muito dever de casa para fazer ainda. Boa. Bruno, eu tô pensando aqui, como tá o horário do nosso querido presidente, tá chegando ao final, eu acho que dá tempo de encaixar mais uma pergunta. Eu fiquei pensando na pergunta do Fistel.
Você acha que tem alguma outra que você acha mais quente? É porque essa pegaria um pouco do assunto do mercado financeiro. Eu acho que a do Fistel é legal. Será que a gente consegue incluir Fistel e postes pra gente dar uma finalizada pra quem cobre mais o setor? Tá bom, beleza. Fala de Fistel e postes, porque assim, o pessoal do mercado financeiro adora falar esse assunto. E eu vou te contar mais ou menos a história dos postes. Só o contexto do Fistel, né? O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, né? Uma taxa regulatória paga pelas operadoras à Anatel para financiar as atividades de fiscalização do setor. A lógica original é simples e razoável, né? Quem é regulado contribui para o custo da regulação. O problema é que o modelo foi desenhado numa época em que telefone celular era um artigo de luxo, né? Existiam poucos celulares no Brasil, hoje são mais de 150 milhões de celulares ativos, né? Então a arrecadação do Fistel cresceu exponencialmente muito além do custo real da Anatel. Então ela arrecadava bilhões e custava milhões, né? Essa diferença, obviamente, não ficava parada, né? Vai para o Tesouro Nacional, vira receita para o governo, enfim. Mas aí foi criado, né, um contencioso bilionário, né? Em 2020, as grandes operadoras obtiveram uma liminar judicial suspendendo o pagamento dessas taxas por aparelho, contestando a constitucionalidade do modelo, e para não simplesmente deixar de provisionar o valor, eles criaram um fundo para acumular os recursos, reconhecendo a possibilidade de que a decisão final pudesse ser desfavorável a elas, né, e o passivo tivesse que ser quitado. Resultado acumulado até hoje, né, as grandes operadoras têm aproximadamente 15 bilhões de reais em taxas não pagas referente a esse período. Quando eu falei com o Cadu sobre isso, o caso estava no STF com o Alexandre de Moraes como relator, e o julgamento tinha sido adiado sem data definida. Deixa eu contar um pouco, então. E só no contexto do mercado, né, o próprio Cadu ele faz contas bem conservadoras nos modelos dele. Ele considera que as empresas vão ganhar, vão perder. Assim, não, as premissas são conservadoras, não é o que ele acha que vai acontecer. Entendi, sim. Mas as premissas são conservadoras e ele fala, não, acho que as empresas vão perder e aí em 2028 ela volta a pagar com uma regra um pouco melhor. Então é assim, uma premissa conservadora, mas também é melhor ser conservador na premissa com acordo. Ter uma surpresa positiva do que ser otimista lá e... Tem uma surpresa negativa. Se ferrar. Cara, o Fistel, só para... Tudo que você falou é verdade, só tem um elemento aí que eu não sei do fundo, mas o que acontece? O Fistel é uma taxa que é paga formalmente pelo que a gente chama de contraprestação do exercício dos poderes de polícia. É para custear o orçamento da Anatel. Então, e o Fistel, ele é cobrado, o grosso do Fistel, 99% do Fistel, vem de uma taxa cobrada por celular. Então, cada celular, 150, 200 milhões de celulares no Brasil, todo mês pinga um dinheirinho por celular, as operadoras que pagam, não é a gente que paga, mas as operadoras pagam para a Anatel um boleto. Todo final de março, eles pagam esse boleto, que quando soma todos os boletos que a gente emite para Vivo, Claro e TIM, que são os principais, dá 2,5 bilhões de reais. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.